Olá, me chamo Maiara Isaura Almeida e sou acadêmica do curso de Letras Inglês, ministrado pelo professor Antônio Edson Mendes Cardoso, pela Universidade Uniaselv. Esta disciplina é prática interdisciplinar, a tradução no ensino e aprendizagem na língua inglesa, área de concentração, estudos literários em língua inglesa e o tema, a tradução como instrumento auxiliar no aprendizado da língua inglesa. Esse trabalho vem a tratar de um tema pouco estudado, porém muito utilizado nas atividades de língua inglesa, ainda que não solicitado pelo professor a tradução. O objetivo geral desse projeto é desenvolver essa ferramenta que pode ser explorada de diversas maneiras em prol da aprendizagem do aluno, como instrumento na aquisição de língua inglesa. Para isso, foi desenvolvida uma atividade que leva em consideração as justificativas dos teóricos acerca desse tema, onde os alunos poderão desenvolver sua habilidade de tradução justamente com a agregação de conhecimento linguístico e troca de cultura. Desenvolver o processo de aquisição de língua inglesa é uma tarefa composta por vários fatores, e as atividades propostas para tal devem ser diversas e que atinjam objetivos distintos. A dispor disso, podemos perceber que a tradução, embora esteja presente nesses processos desde os primórdios da linguagem, é um elemento pouco respeitado entre a classe dos professores. Pensando nisso, teve-se a ideia de trazer à tona o real valor desse instrumento, já que em qualquer tipo de metodologia é utilizado, mesmo que informalmente. Como essa ferramenta poderia ser utilizada de forma planejada, almejando extrair o máximo de resultados? Respondendo a essa pergunta, veremos o que pensam os teóricos que defendem essa prática e quais as formas que podem ser adaptadas no cotidiano escolar. A proposta é fazer com que os alunos tenham uma visão diferente ao lidarem com textos em inglês, não ficando só na atividade mecanizada de traduzir palavra por palavra, mas compreender e interpretar o que está sendo lido, imergindo assim em seu contexto. Veremos que essa sequência de estudos pode promover outras habilidades textuais, como entender as estruturas e os padrões linguísticos, além de agregar conhecimento cultural. Os objetivos principais desse projeto é despertar o interesse por língua inglesa, utilizar a tradução como instrumento de aquisição da LI, ajudar o aluno a mesclar conhecimento e cultura, ampliar o conhecimento das áreas culturais e possibilitar a compreensão da variedade linguística e as estruturas de linguagem. Estudando mais profundamente sobre essa ferramenta, podemos dizer que no processo de aquisição de LI, vem-se a desenvolver habilidades de comunicação para além de permitir saber significado entre línguas diferentes. Permite a compreensão e interpretação de palavras, aumentando o vocabulário, não por mera memorização, mas realmente internalizar o seu significado. E isso também é válido pelo fato de as palavras serem inconstantes e mudarem de acordo com a região. A pesquisa de Hargreaves, 2004, por exemplo, relaciona a tradução e o ensino de língua inglesa, sustentando a relevância da primeira como atividade comunicativa e cultural, o que, de seu ponto de vista, subsidia sua aplicação na aprendizagem de línguas estrangeiras através da abordagem comunicativa. Alguns estudiosos defendem a ideia de que a cultura é um elemento que deve ser considerado no decorrer do processo, pois, quando bem empregada, proporciona ao aluno uma visão crítica da realidade em que vive, focando que o contexto de um texto influencia e ajuda na sua tradução. Quando se lida com duas línguas diferentes, elas trazem consigo toda uma bagagem cultural, com termos e expressões que caracterizam a sua região nativa. E isso também é transferido ao aluno,
fundamentando os seus próprios conceitos sobre um texto. Nesse caso, faz-se referência à tradução intralingual, que não se resume em decorar o significado de cada palavra, mas envolve a ideia que se quer passar, e o leitor passa a ter perspectiva sobre a sua leitura. Para isso, foi criada uma atividade modelo de como seria um processo mais aprofundado de se trabalhar com tradução, utilizando as técnicas discutidas até aqui. Primeiramente, é proposto aos alunos que escrevam um pequeno texto descritivo sobre eles mesmos em LM, contendo algumas informações como seu nome, cidade onde moram, hobbies e o que gostam de aprender. Logo após, eles farão a tradução do texto para LI. O objetivo da proposta da atividade é que se possa observar como eles irão transcrever os termos utilizam e como irão descrever sobre a sua própria cultura. Através dessas atividades, podemos analisar seu desempenho nas traduções literais e ver se há necessidade de aprender mais sobre vocabulário e regras gramaticais. Esses exercícios também auxiliam no conhecimento empírico, pelo qual todos os estudantes de inglês devem passar, que é o reconhecimento de padrões em traduções. Quando algumas palavras caberão de forma mais prática para realizar uma expressão. A seguir, temos a atividade utilizada para o método de tradução. Nela, é proposto ao aluno que escreva um texto de 10 a 15 linhas, onde ele pode falar sobre si mesmo, seu nome, seus hobbies, o que gostam de aprender, a cidade em que moram, entre outros. Há também uma advertência dizendo para que eles não sigam a tradução a pé da letra, traduzindo palavra por palavra, mas que se contextualizem e se atentem ao significado. Tendo em vista que a maioria das atividades de tradução não é feita de forma controlada, os resultados esperados serão de uma maior compreensão dos alunos para com o texto, habituados com o contexto, pois falam sobre eles mesmos. A ideia central é trazer uma nova visão para essa atividade, podendo explorar minuciosamente todos os elementos, como as estruturas de linguagem, os padrões e o emprego das mudanças de escrita. O MGT, que até agora é o método mais conhecido que explora essa ferramenta, não pode mais ser o único associado. Outros métodos, como audiolingual e intralingual, também podem destrinchar essa ferramenta como um instrumento para desenvolver a linguística e utilizar a cultura e a bagagem de conhecimento do aluno para desenvolver as atividades, agregando troca entre eles. Nesse parâmetro, a LI ganha um novo olhar a partir deles. Dessa forma, poderão se introduzir cada vez mais em textos mais complexos. O motivo dessa pesquisa é de que não se pode deixar passar uma ferramenta tão poderosa como a tradução apenas porque seus resultados são poucos estudados. Na verdade, isso deve servir de catapulta para conhecer mais sobre ela e de seus benefícios. Durante toda a jornada até aqui, podemos perceber que falar sobre tradução é como um tabu entre os professores e pesquisadores. Os mesmos tomam partidos diferentes conforme as suas experiências, porém, o que não podemos deixar de observar é que quem tem esse preconceito não possui base de estudos sobre o assunto, ou simplesmente utilizaram a ferramenta de maneira não planejada, não obtendo resultados até então. Mas o fato de ser um assunto pouco catalogado desperta o interesse de alguns pesquisadores, afinal, a técnica é utilizada até mesmo quando não solicitada pelos professores, pois os alunos buscam a necessidade de compreender o texto de forma prática. Justifica-se o interesse pela tradução a fim de desenvolver as técnicas para praticar a atividade com eficiência e que tragam resultados. Lembrando que não é pontuando como método,
mas sim como instrumento auxiliador. A finalidade é desenvolver atividades que utilizem a tradução de forma integrada, em que o docente possa compreender a contextualização, os termos que variam de região, o que podem substituir para dar mais sentido em uma frase, e isso se concretiza com a prática, além de propor a interculturalidade. Aqui estão apresentadas as referências para a elaboração deste trabalho e desde já agradeço ao professor e aos demais colegas pela atenção. Obrigada.